Sul espalhou a sua cultura pelo mundo através dos doramas, dos K-pops e dos filmes, mas o que muita gente não sabe é que a Coreia do Sul possui uma das maiores populações cristãs da Ásia. Mais por baixo dessa superfície cristã coreana, existe uma controvérsia que nos possibilita discutir muitas coisas que têm relação com o movimento neopentecostal e como ele se configurou aqui no Brasil. Na década de 80, uma treta crente foi armada com muitas acusações de ratatá, decantavas, tcherabatai, teitei e principalmente por conta de uma mistura suposta de crenças no muísmo coreano por parte de uma denominação evangélica coreana. Então neste vídeo a gente vai entender um pouco desta polêmica. Bora! E bem-vindo ao canal Altas Teses, ou o meu canal. Eu sou o Ed Vulcão e esse canal aqui a gente usa para falar sobre crenças, seitas, cultos, cultura no geral, ou algumas loucuras que a gente vê por aí pela internet que vale a pena às vezes compartilhar para não ficar surtando sozinho. Então não esquece de curtir, compartilhar, comentar alguma coisa aqui embaixo, mandar para aquela pessoa que você acha que pode se interessar por esse assunto. Se você quiser contribuir com o canal, existe também a campanha do Apoia-se, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Apesar de a gente quase nunca divulgar a campanha, ela existe e você pode receber os conteúdos em primeira mão antes de ser publicado aqui pelo YouTube. Então é isso, agora sim vamos pro vídeo. Então assim, nesse outro vídeo aqui eu já falei sobre o que é o xamanismo ou o monismo coreano e também as suas características. Para esse vídeo aqui, eu sugiro você assistir o outro se quiser entender melhor um pouco sobre a religião tradicional coreana. Só lembrar que xamanismo é um termo acadêmico muito popularizado entre os Tungs na Sibéria, que seriam crenças muito populares que estão associadas à ideia de animismo ou animistas, que é a crença em um mundo habitado por muitos espíritos, e também considerado uma técnica que é utilizado para viajar para fora do corpo, de certa forma uma técnica ancestral, já que ela é muito encontrada e classificada a partir de povos tradicionais em diferentes lugares. Na ideia de animismo é preciso um adendo também aqui. O termo ele foi muito popularizado pelo antropólogo europeu Edward Taylor, usado principalmente ali para classificar a crença de povos não europeus, que seria um estágio de uma suposta evolução racialista humana e a ciência materialista europeia como ápice dessa evolução, Mas hoje o termo tem passado por uma certa ressignificação. O cientista da religião Graham Harvey, o pesquisador da Open University, ele desenvolveu pesquisas relacionadas ao paganismo moderno e religiões indígenas. Ele lançou um livro chamado Animismo Respeitando o Mundo Vivo, de 2005. E aponta, além do sentido usado lá pelo Edward Taylor, o animismo aparece como um respeito entre as pessoas de diferentes espécies, uma comunidade de pessoas vivas, todas merecedoras de respeito e de boas relações entre elas, o que aponta aqui uma certa espiritualidade ambientalista. No muísmo coreano, elementos da natureza, heróis populares, reis ou dragões são seres com origens espirituais e divinizadas. Os ancestrais geralmente são benevolentes e podem se tornar malévolos se não forem tratados com devido respeito ou se morrerem de forma trágica. E os fantasmas, eles seriam a maioria malévolos, habitam o ar, a terra, a água e até mesmo as casas e têm sido inseridos em obras de audiovisual coreanas como uma forma de ressignificar as mudangues como parte da identidade nacional coreana. Nessa visão de mundo, a vida cotidiana ela é permeada por uma necessidade de manter relações harmoniosas com esses espíritos para ter bênçãos materiais e proteção divina. Ter uma visão de mundo extremamente funcional e materialista. Guarde isso aqui. E aí o protestantismo chega no final do século XIX. Os primeiros missionários presbiterianos e metodistas em 1885, eles encontram uma sociedade onde a crença em espíritos e a religiosidade popular era muito forte e as consultas mudangues eram comuns. A população coreana tinha nas mudangues uma autoridade religiosa respeitada e as crenças dos ancestrais em espíritos da natureza não era muito compatível ali com as ideias dos protestantes de que existe somente um Deus único e supremo e o Espírito Santo que faz essa ligação com esse Deus quando se manifesta. Os convertidos eles eram geralmente instruídos a destruir qualquer objeto relacionado à antiga religião. Havia um temor de que a superstição se filtrasse no cristianismo coreano, especialmente através da fé feminina, manifestando-se como medo dos espíritos ou uso de objetos cristãos como talismãs. Também eram práticas que se tinha receio das lideranças. No entanto, a força dessa crença coreana ela obrigou alguns missionários a revisarem a sua teologia. E eles não apenas compararam as crenças coreanas com as do Novo Testamento, mas alguns até aceitaram a possessão espiritual como uma realidade e realizaram exorcismos. Houve um verdadeiro encontro de poder ali entre o cristianismo missionário e o monismo coreano, onde Cristo passou a ser apresentado aos coreanos como um poderoso Budangue, tanto um mediador quanto um espírito.
Em 1907 acontece o que ele chama de revivamento coreano, que ficou conhecido como Pentecostes coreano e também foi um marco na história do cristianismo dentro da Coreia. Caracterizado como uma confissão emocional dos pecados, orações intensas, línguas, sapatinho de fogo, possessão e exorcismo que moldam profundamente a igreja coreana. Esse evento aproximou as igrejas presbiterianas e metodistas da realidade coreana, mas essas aproximações elas também não foram unânimes, né? E de fato a primeira igreja pentecostal só vai ser fundada ali em 32. Lembrar que metodistas e presbiterianos eles não são pentecostais, tradicionalmente. Algumas igrejas coreanas conservadoras argumentam contra culturas tradicionais e fé e práticas religiosas pré-existentes, como por exemplo a adoração dos ancestrais, a fé xamânica e a fé abençoada, ou a fé sendo abençoada, ou algo nesse sentido, assim a palavra. Os cristãos coreanos liberais, eles por outro lado veem as culturas e práticas tradicionais como a veneração ancestral, o próprio uso de Deus a partir de uma palavra em coreano, de um termo em coreano, positivamente defendem incluí-los dentro das práticas cristãs. A controvérsia entre o pentecostalismo coreano e a sua suposta ligação com o xamanismo, ela atinge o seu ápice ali na década de 80, com foco principal na teologia do chamado reverendo David Young-cho. O Young-cho ele fundou uma igreja do evangelho pleno de Yodo, que é uma cidade, apontada hoje como a maior igreja pentecostal do mundo. Teólogos como o David Swang e a Academia Cristã, que é um outro grupo lá da Coreia, e um fórum importante de teologia Mijong, e a gente vai falar disso um pouquinho, além da tese de doutorado do Yongbul Wong, acusam o Cho de sincretizar o muísmo com o cristianismo, e aqui é que começa esse grande conflito. Essas acusações elas foram ecoadas pelos estudiosos ocidentais. O próprio Walter Hollinger, orientador do Yongbul, por exemplo, ele dedicou um capítulo inteiro do seu livro Pentecostalismo de 1997. Concluiu, por exemplo, que o xamanismo coreano ele teria sido uma força central que molda o desenvolvimento do pentecostalismo coreano ao longo do século XX. O sociólogo da religião David Martin ele descreveu positivamente a teologia do Young-cho como uma fusão de teologia do reavivamento e da prosperidade com a prática xamânica. Um outro estudioso chamado Harvey Cox ele chegou a julgar que houve uma importação maciça de prática xamânica e o ritual cristão. David Young-cho ele nasceu em 14 de fevereiro de 1935 numa província no sul da Coreia. Durante a Guerra da Coreia, ele aprendeu inglês com soldados americanos e em 1956 ele ingressou no Full Gospel Bible College para estudar teologia. E aí, aos 17 anos, ele adoeceu gravemente com tuberculose e acreditou que a sua cura foi um milagre cristão, e assim ele acabou se convertendo. Antes ele era budista e não via muita força ali no budismo diante da realidade que ele estava sendo imposta, né? Por exemplo, com a própria colonização japonesa e depois a Guerra da Coreia. Em 1958 ele se forma nesse seminário teológico do Evangelho Pleno de Seul, hoje é a Universidade de Hamsei, administrado pela denominação pentecostal Assembleia de Deus. E aí ele abre uma igreja numa colina fora da cidade em Daejeodong, no noroeste da Coreia. Naquela época, muitos coreanos estavam desabrigados e desempregados ali como consequência da própria Guerra da Coreia. Lá ele conhece a pastora Choi e juntos eles fundam a Tent Church em 58 com apenas 5 membros. E na primavera desse mesmo ano eles conseguem pelo menos ali uns 50 membros. Em janeiro de 84, o nome do grupo foi mudado para a Igreja Evangélica de Yodo, ou Yodo Full Gospel Church, e em 93 a igreja foi reconhecida pelo Guinness como a maior igreja do mundo, que é como ficou conhecida depois e até hoje. A teologia do Young-cho ela se torna um epicentro de uma controvérsia. Ela é caracterizada por alguns pilares fundamentais. O seu famoso Evangelho Quíntuplo, expandido às chamadas 4 colunas cardeais ali da Assembleia de Deus, regeneração, batismo no Espírito, cura divina e o próprio retorno de Jesus Cristo, adicionando ali o que ele chamou de Evangelho da Bênção. Esse último seria baseado em João, capítulo 2, versículo 3, quando Jesus transforma a água em vinho. E assim ele prometia bem-estar e saúde espiritual, e saúde geral e saúde física. Essa ênfase na saúde e prosperidade ressoava profundamente com a população coreana que buscava reconstruir suas vidas. A mensagem de Cho evoluiu para um evangelho para sobrevivência e cura, para um evangelho de sucesso. Ele ensinava seus seguidores a ver pela fé uma 4ª dimensão, o que desejavam alcançar, então orar para que isso se tornasse realidade. Essa 4ª dimensão ele vai descrever como um plano espiritual que para sobre o mundo tridimensional
onde os espíritos malignos, sendo apenas sobrenaturais e não espirituais, estão restritos. O que aqui talvez soe intolerante demais, e ele também não invalidava os feitos milagrosos de outras religiões, como o budismo, a yoga e outras religiões também, como os seus feitos provando que eles tinham também acesso à quarta dimensão. Suficiente também ali para começar a levantar a sobrancelha de críticos que não começam a gostar dessa história desse evangelho mais aberto às outras práticas. E essa abordagem holística que lida com a responsabilidade das pessoas e a crença de que o mundo espiritual tem poder sobre o material, a ideia de visualização do que você quer alcançar, são pontos de conexões percebidos com o animismo. A ideia de que o poder espiritual se manifesta de maneiras físicas e mundanas é uma característica compartilhada tanto pelo pentecostalismo coreano quanto pelo animismo. Tanto a partir do artigo da Kristen Kim, ela vai problematizar essa acusação feita contra o Young Cho, apontando para diversos mal-entendidos. O primeiro seria o termo xamanismo, que estaria sendo usado de forma ofensiva, o que é inaceitável do ponto de vista dos estudos religiosos. Na Coreia, os xamãs são quase universalmente desprezados, e as suas práticas são vistas ali como um descarte do lixo do mundo religioso, lidando com o inominável e o irracional. Em segundo lugar, o xamanismo era um termo impróprio, que estava sendo criticado e se enquadrava na categoria mais ampla de religião tradicional coreana ou animismo, que é a crença em muitos espíritos, e não apenas a técnica específica de interação com o mundo espiritual que o xamanismo representa. O terceiro problema é que o Young Cho rejeitava explicitamente qualquer espírito que não confessasse Jesus Cristo e sua teologia. Na verdade, ele parecia ter mais em comum dos pentecostais dos Estados Unidos como Oral Roberts do que com o xamanismo coreano. Oral Roberts ele ficou muito conhecido por ser um televangelista pentecostal norte-americano que morreu em 2009 e ficou muito famoso pelas profecias como de que Deus lhe tiraria a vida se você não se juntasse a ele numa campanha de arrecadação de 8 bilhões de dólares em 3 meses. Ele morreu com 91 anos e deixou um patrimônio de mais ou menos 13 milhões de dólares só da Associação Evangelista Oral Roberts, fora universidades e outros patrimônios. Voltando aqui ao Young Cho. Apesar dessas críticas, o texto de Alan Anderson de 2003 destaca que a teologia de Cho deve ser vista como contextual e que ele falava a partir do contexto em que vivia, não devendo ser vista como algo que valia para todo mundo ou o mundo todo, e portanto a partir da necessidade do mundo social em que vivia, e ele elaborou assim uma teologia contextual. O destaque para o terreno que o protestantismo encontrou na Coreia foi apenas alguns elementos ali do confucionismo, do budismo e do próprio Munkyo, que é o xamanismo coreano. O budismo ele teve uma influência indireta no cristianismo coreano, com a ideia de céu e inferno para algumas pessoas já estava estabelecida para as pessoas que receberam ali o evangelho cristão. Já o confucionismo ele possui elementos simpáticos a conceitos cristãos, como por exemplo os 5 relacionamentos, que eram considerados a ordem básica do céu, o que incluía a obediência ao rei, o respeito aos filhos pelos pais, da esposa pelo marido, do jovem pelos mais velhos e a lealdade entre amigos. Essa estrutura facilita em muito o trabalho de missionários e pastores no ensino da palavra de Deus aos coreanos. A ênfase do confucionismo no sistema patriarcal e na autoridade patriarcal também tornou mais fácil para os coreanos aceitarem e seguirem a autoridade pastoral na igreja pentecostal coreana. Entre as coisas que seriam muito bem aproveitadas ali por esse religião dos comuns, né, religião do povo, a ideia de uma experiência que era muito mais focada numa experiência diária e sobrenatural do que em sistema filosófico, né? Os rituais do xamanismo eram cheios de cânticos, tambores, adicionando vitalidade e emoções ali numa certa cartaz na sua execução. A ênfase nas experiências carismáticas no devoto individual ou em grupo nas megas igrejas carismáticas coreanas também está relacionado à forma como essas tradições estavam estabelecidas. Uma outra característica do xamanismo coreano, como já falei aqui, é a presença das mudangues, que são as xamãs femininas. Nas megas igrejas carismáticas coreanas, a liderança feminina ela é defendida e ativada pelo pastor sênior, o que parece ter atendido às necessidades psicológicas e social da participação social das mulheres, né, em uma posição inferior na sociedade, levando ao seu comprometimento com essas igrejas. Em relação à cura, por exemplo, existem rituais dentro do xamanismo coreano que servem tanto para curas psicológicas ou para curas físicas, né? Sendo a cura do Han, os sentimentos opressivos acumulados, um aspecto crucial ali do xamanismo que na megas igrejas carismáticas coreanas também vai ser entendida ali como a prática de uma cura integral entre o espiritual, o físico, o mental, que é uma das ênfases das práticas ritualísticas dentro das igrejas coreanas pentecostais, especificamente aqui a gente falando muito mais da igreja do evangelho completo de Young Cho, que foi a que a gente pesquisou.
Então esse fenômeno do protestantismo coreano ele não é algo novo e dá pra gente comparar, claro, com as práticas pentecostais e neopentecostais no Brasil. Hoje é muito comum a gente ver por aí grupos que são apelidados de Umbanda-Ombleia ou algo nesse sentido assim, que são grupos que de alguma forma eles inseriram elementos como tambores e danças circulares dentro da sua ritualística. E essa mesma movimentação do movimento pentecostal nas periferias da Coreia é a mesma que vai acontecer aqui e que aos poucos vai minando os outros espaços. E utiliza desde a condenação de nomes de entidades e divindades até práticas do uso como sal grosso, sessão de descarrego, os próprios tambores dentro da sua cosmovisão, buscando ali sincretizar elementos que estão estabelecidos na sociedade. Mas claro, isso aí é uma tendência e um movimento de que nenhuma forma pode ser considerada uma prática total do movimento evangélico. Então é isso. Não sei se vocês gostaram, sabiam dessa confusão, sabiam dessas configurações da igreja pentecostal lá na Coreia, de toda essa complicação, e mostra como é que, por mais que estejam distantes do continente, é muito fácil a gente ver o processo de colonização a partir das religiões ela acontecendo de forma semelhante e com os fenômenos que podem ser relacionados de alguma forma. Beleza? É isso. Muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e valeu!